Desde o princípio, Deus, ele fez o homem. Quando eu falo homem, não digo sexo masculino, nós, seres humanos, como a obra mais importante dele, a criação mais importante dele. Tudo foi formado pela palavra e o homem pelas suas mãos. E soprou sobre o homem o fôlego de vida, com intuito, com propósito, desde o início, de termos a comunhão com Ele. E termos a comunhão com Ele nos deu autoridade sobre tudo que está na terra, no mar, no céu, e nos constituiu por um pouco menor do que Ele, está escrito na palavra de Deus. E nos deu, ao decorrer do tempo, o Espírito Santo, a presença dele, batismo com o Espírito Santo. E do mesmo jeito que Deus fez o ser humano para glorificar e ser exemplo aqui na terra, reinar, sermos seres viventes que venha exaltar ao Senhor, desde o princípio também nós encontramos Satanás tentando roubar essa atenção para si, fazendo que o ser humano se desvie da graça do Senhor. E meditando na palavra, um pouco à frente dessa criação maravilhosa que Deus fez, que é o ser humano, nós encontramos um exemplo aqui, uma situação que podemos tomar para a vida espiritual. Em Gênesis 38, fala sobre a história de Judá e Tamar. Eu vou tentar resumir para que eu possa chegar aonde o Espírito Santo quer que você entenda e compreenda. Judá, ele saiu de perto dos seus irmãos, sua família, e foi para outra terra, né? Lá se casou, teve filhos, sua esposa veio a falecer também, e seus filhos, um deles se casou com uma mulher chamada Tamar. Só que era um filho rebelde, que não temia o Senhor, e o Senhor colocou as mãos sobre ele. E por direito ali, por não ter filhos, né, Tamar deveria se casar com o mais moço. Só que o mais moço também não temia o Senhor e não concedeu filhos. E tinha um mais novo ainda, que Judá ficou meio espantado e afastou. Mandou Tamar voltar para casa de seus pais até que seu filho crescesse, ficasse maior. E vendo que ficou maior e não concedeu o filho menor para casar com Judá, para casar com o filho de Judá, Tamar queria ser honrada, queria manter como uma mulher decente, né? Porque a mulher, quando não concedia filhos, era humilhada, eram regras que tinham naquela época ali, era humilhada, era menosprezada e assim por diante. Então, no decorrer do tempo, ela agiu com astúcia e se vestiu de prostituta. Tampou o rosto, né? Estava ali tentando enganar Judá. E Judá em si concedeu, né? Foi ali atrás da mulher e se deitou, melhor dizendo, com Tamar. E diz assim a palavra em Gênesis 38, 14. Então ela despiu as vestes de suas viuvez e, cobrindo-se com um véu,
se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois que via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E perguntou ela: dai-me a penhor até o que mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que segura. E ele pôs-lo a deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Ou seja, ela foi diretamente no que ele tinha ali de mais importante. Tem um significado do selo, do cordão, do cajado, segundo o dicionário, mas também tem um significado espiritual. E passando-se o tempo, vou concluir aqui a história, e diz assim: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirar fora, para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Ou seja, ela se resguardou porque estava sendo humilhada por si, e ele se envergonhou. Do mundo espiritual, podemos tirar exemplo do selo, do cordão e do cajado, tá? O selo, vamos falar sobre o dicionário aqui, que eu pesquisei para poder fortalecer essa mensagem. Era um objeto usado para marcar, autenticar documentos, transações comerciais, propriedades. Era uma espécie de assinatura, identificação pessoal. No caso de Judá e Tamar, o selo era um objeto de valor e autoridade, usado como garantia de uma promessa ou um acordo. O cordão mencionado na parte de sinal de Judá e Tamar, como garantia de que lhe enviaria um cabrito como pagamento, o cordão provavelmente tinha um significado simbólico de compromisso ou vínculo, uma vez que era um objeto pessoal de Judá, que ele usou para identificar-se diante de Tamar. O cajado é um símbolo de liderança da família. O contexto da história cajado poderia ser associado à linhagem, à posição de Judá como líder da família. Tinha um significado ali, físico ali no dicionário, de autoridade, de reconhecer de quem eram aqueles elementos. Mas no mundo espiritual, podemos entender sobre o selo, o cajado e o cordão, sobre o que Satanás quer roubar do servo de Deus, do filho de Deus, da filha de Deus. São 3 coisas importantíssimas que temos que, uma vez roubada, uma vez Satanás com posse disso, uma vez destruído, perde a comunhão do homem para com Deus. E às vezes, dependendo da situação, é difícil recuperar, tá? E o que seria, você me pergunta? O cordão representa a comunhão. O Satanás, ele trabalha constantemente. Isso
diariamente, cada minuto, segundo, para causar situações para roubar a nossa comunhão com Deus. Ele quer que você se distraia com tudo. Ele causa situações que vêm até mesmo permitir você se sentir bem, a sensação de bem-estar, para você esquecer a comunhão. E como é que obtemos a comunhão? A comunhão nós obtemos através da oração, nós obtemos através da leitura da palavra de Deus, do jejum, do ouvir a palavra, de frequentar a igreja para ouvir a palavra. A comunhão nós alcançamos dessa forma. E como perdemos? Quando deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de obedecer a palavra de Deus, são formas que nós perdemos a comunhão. Formas que nós distanciamos de Deus. Ele quer que você perca a comunhão. Ele quer que você não tenha comunhão, porque uma vez você perdendo a comunhão, ele consegue roubar os demais itens de você, tá? E quais são os demais itens? O cajado. O cajado significa autoridade. O cajado, os pastores, quando cuidavam das ovelhas, iam com seu cajado, puxava a ovelha, repreendia a ovelha. Então, nós, quando fomos formados, no início, no princípio, Deus deu a Adão o cajado. O cajado, a autoridade sobre os répteis, sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo. E quando pecaram, Adão e Eva perderam a autoridade. E essa autoridade foi devolvida ao ser humano no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que toma posse aquele que quer, aquele que se entrega. Alguns homens do passado receberam essa autoridade, como Moisés. Alguns homens escolhidos tinham essa autoridade. Mas quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, foi devolvida a autoridade. Nós temos autoridade através do nome de Jesus sobre os demônios, sobre os principados, sobre as enfermidades, sobre tudo. Porque nós somos criados pelo seu Filho do Senhor. Então, ele quer roubar de nós a autoridade também. Porque uma vez roubada a autoridade, uma vez ele conseguindo roubar a autoridade, ele consegue ter domínio sobre o ser humano. Por essa razão que você vê muitas pessoas se entregando aos vícios, à dependência dos vícios. Você vê muitas pessoas deprimidas, você vê muitas pessoas ali com a vida amarrada, com a vida arruinada, com a vida no fundo do poço. Tem autoridade através do nome de Jesus, mas por não estar perto de Jesus, Satanás pinta e borda na vida dessa pessoa. E o terceiro objeto, que é o selo. O que representa o selo? O selo significa, melhor dizendo, o Espírito Santo. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo se torna uma pessoa vazia. Eu recordo daquela mensagem que diz que Satanás anda por lugares áridos e não encontra lugar para repousar, volta para sua casa, da onde saiu, traz consigo mais 7 demônios, o estado da pessoa fica pior, porque encontra a casa vazia e ornamentada. É o coração, a vida da pessoa, vazia da presença de Deus. O Espírito Santo, ela vai para uma oração de libertação,
O mal é expulso da vida dela e ela, por estar vazia, por não estar com o selo do Espírito Santo, Satanás volta e o estado da pessoa fica pior. Ou seja, o selo, o bordão e o cajado. Melhor dizendo, desculpa. O cordão, o cajado e o selo. 3 coisas que Satanás quer roubar de você, para você viver na vergonha. Porque uma vez você tendo a comunhão com Deus, ninguém pode parar você. Uma vez você assumindo o cajado, a autoridade, ninguém pode parar você. Uma vez você tendo com você o selo, o Espírito Santo, ninguém te para. Ninguém consegue atrofiar aquele que assume a sua posição diante do Senhor. Aquele que é uma autoridade do Senhor. Aquele que não é simplesmente uma criatura, mas o filho. O filho tem autonomia para chegar à casa do pai. O filho, quando chega na casa do pai, ele tem a liberdade de falar com o pai. Quando você chega na casa dos seus pais, se há um respeito, se há um carinho, como é que você é tratado? Então, quando você consegue entender que você não é um filho bastardo, você é um bastardo, que você não é um filho rebelde, que você não é um filho qualquer, mas um filho de verdade, você tem autonomia de chegar diante dos céus e se aproximar diante do Criador que lhe fortalece, que edifica, que transforma, que abençoa a sua vida. Lembre disso. Não deixe Satanás roubar o seu cordão, o seu cajado e o seu selo. E se roubou de você, busque em Deus a restituição, porque Ele pode devolver para você. Ele pode devolver para você a sua honra. Ele pode devolver para você a sua autoridade. Ele pode devolver para você o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo dentro de você. Só que depende de você. Você tem que buscar novamente essa comunhão, esse cordão que foi roubado. Roubado com pecado, roubado com desobediência, roubado... Ah, mas eu fui condenado, o Senhor não sabe o que eu fiz. O Senhor é o nosso ser misericordioso. Ele tem misericórdia daqueles que buscam. Está escrito na palavra que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu sararei a sua terra. Está escrito na palavra. Então, se você, independente do pecado que você cometeu, independente do que você fez ou deixou de fazer, se você se humilhar, ou seja, reconhecer o seu erro, orar a Ele, pedir a compaixão e buscar a Ele, se entregar a Ele novamente, não importa qual o pecado que você cometeu, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, para lhe purificar e restituir a sua comunhão, a sua autoridade e acender a chama do Espírito Santo no seu coração. Tá bom? Fica essa mensagem no seu coração e busque. Não perca essa oportunidade. O Espírito Santo fortalece esse homem, essa mulher. Não deixa cair na cilada do diabo. Não deixa cair na cilada de Satanás. Mas que haja, meu Deus, a restituição do que talvez essa pessoa perdeu. Judá foi enganado e perdeu. Judá perdeu o cajado, o selo e o cordão. Então, se essa pessoa, meu Deus, continuar sendo enganado e ter nas garras de Satanás a oportunidade de estar perto do Senhor. Mas que essa pessoa possa restituir o que perdeu e se fortalecer no Criador. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe.